Fala, numérios! Beleza? Antônio Carlos na área, trazendo mais um conteúdo aqui para vocês. Não sei como tá saindo esse áudio, mas espero que esteja saindo bem. Deixa eu dar aquela conferida. Mas é o seguinte, eu deveria estar mais ativo nessas redes. Quase hoje não ia gravar porque eu estou estudando, porque sábado eu vou ter a prova já no polo aqui da minha cidade, dessa questão aqui. Não sei se dá para ver direito aí, mas a inteligência artificial está no centro da revolução digital, transformando indústrias e profissões. Bem, como diz o meu pai, acabou a maré mansa. Eu vou ter que agora de estudar bem para fazer essa prova. Antes, esse um ano foi muito bom, muito tranquilo, e agora chegou o tempo de fazer 1001 coisas que, né, se eu tivesse feito gradualmente antes, teria sido melhor. Mas falando desses pontos, sejam positivos ou não tão positivos assim, eu não vou dizer negativos, porque seria uma coisa muito ruim, e caso é algo que a pessoa tem que fazer, é o que existe, é o que está hoje. Nada é tão fácil quanto aparenta ser. Se algo for tão fácil, assim como diz uma frase do Silvio Santos, que se algo se pareceu tão fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. A gente tem o problema de se enganar com pessoas que já têm a praticidade de fazer algo e conseguem fazer rápido, e a gente pensa que a gente vai ter a mesma agilidade, o mesmo desenvolvimento. Não. Também nessas semanas aí eu estou cuidando ali que tem um terreno, vocês já viram também, tem galinhas e etc. Então, estou cuidando um pouco e tal. Isso é bom, porque também eu tomo sol, eu tenho a terra ali, então acabo tirando também essa ansiedade. Eu sempre gostei de novas coisas, de novos horizontes, como assim, eu gostei de entender sobre isso, entender sobre aquilo. Sempre gostei um pouco desse negócio de agricultura, de agropecuária também, cuidar de animal e tal. Por quê? Porque tem um propósito que envolve isso, e se eu tivesse dinheiro, eu teria... Como assim, se eu tivesse dinheiro? Se eu acumulasse riqueza e tivesse uma profissão, eu investiria em um terreno, em algo onde eu possa colher coisas ali da própria terra, onde eu coloquei a mão, mesmo sabendo que sozinho não tem como fazer isso tudo. Se você vai cuidar, por exemplo, isso daí está parecendo até um canal de investimento, né? Se você está pensando em ter vacas, por exemplo, para estar o leite ali, precisa de ter pessoas para fazer a coleta desse leite, né? De ordenhar a vaca e tal, e tirar o leite todos os dias. Então, animais como a vaca e o gado em geral, assim, eles têm um cuidado um pouco maior. E o lucro, na ramo da agropecuária, onde a gente fala de gado e de boi, quem tem pasto tem lucro, quem não tem, acaba aí consumindo tudo ali que vende com suas cabeças de gatos. Galinhas e porcos são animais que você tem um retorno durante um ano, entendeu? Em um ano. Pode existir outros também, tem contorno, tem outras coisas, mas, por exemplo, galinhas são coisas mais fáceis de criar. Porco também. E você pode tirar, por exemplo, um tempo de manhã, um tempo à tarde ou à noite, para você ir lá verificar, fazer uma limpeza, abastecer com comida, com água. Então, é muito mais praticidade em cuidar. Mas, para você ver, precisa de um ano para que tanto galinha como porco venha a dar algum retorno, né? E até gado de corte também, mas é com 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos. Mas por que eu quero trazer isso? E a gente está entrando até no ponto ideal. Você dá para ver que eu estou sem nenhum roteiro, entendeu? Eu fiz aquele roteiro, eu deveria ter estudado mais para trazer algo muito mais suave. Eu acho que foi uma falha minha, realmente. Eu tenho que melhorar. Não quer dizer que eu não deva fazer roteiro, mas eu devo melhorar e empenhar em trazer mais praticidade e deixar esse canal cada vez mais real, entende? Real. Mas tem coisas que a gente vai ter que fazer assim. Ontem eu encontrei um empecilho que eu estava estudando um curso e tal, do Win, etc. E cadê? Quando eu terminei do questionário, etc., para avançar para a próxima aula, bum, saiu. Não é que saiu do ar, é de alguma falha na assinatura e acabou não reconhecendo que eu pago de Global. Então, isso foi uma experiência péssima para mim, que eu estou empenhado, eu estou fazendo uma coisa e outra e está dando certo. Deus está abençoando, assim como vai abençoar você, que deixou esse like, se inscreveu, comentou, deixou o like também no comentário. Então você tem que saber sobre isso também. Para apoiar esse canal, e eu agradeço a todos vocês que vêm comentando, dando conselhos, dividindo sua experiência,
como se diz, tentando ali também entender ou fazer a gente raciocinar melhor, vendo por outros horizontes. É importante a gente criar essa comunidade aqui. E quando a gente fala sobre inteligência artificial e machine learning, que é algo que eu estou estudando, e aqui a gente fala em começo, e como iniciante, eu estou vendo a dificuldade de um iniciante em ter isso, como a dificuldade em aprender, em ter muitas coisas ao mesmo tempo fazendo. E aí eu recordo que no início, quando você pegou essa trajetória que eu estava narrando, você descobre o seguinte: eu mudei a minha alimentação, né, eu estou seguindo mais uma alimentação, apesar que eu não tirei o famoso pão de batata, que ainda vai trigo, ainda não deixei totalmente o cuscuz de lado, mas eu reduzi muito e foco mais, meio-dia eu como mais certo, que é carne, tem aliás uma batata pequena, ou metade disso, uma cenoura e tal, aquela carne cozida, né, vem a batatinha, a cenoura, etc. E vou nas frutas, né, como eu hoje não comi a banana, esqueci de colocar a banana tão bem junto, mas tipo laranja e tangerina, pronto, é isso que está sendo. E outra, saciedade melhor, deveria também deixar o açúcar, mesmo sendo demerara, não é totalmente benéfico. Eu gosto também da culinária, né? E aí eu estava ouvindo também para saber só dessa parte, né, de nutrição, a famosa chefe de cozinha Daisy, né, que foi um dos Masterchef, ela está na Itália. E por que o trigo da Itália, esse trigo da Itália é tão bom? Entendeu? Porque é o trigo original, o ancestral, não modificado que a gente tem hoje, e que tem também várias outras coisas, como ácido fólico, que é ruim, estude sobre isso. Muitas coisas que controlarei que destroem o nosso intestino, sim. Além do glúten, que a gente não digere, entendeu? O glúten lá é original, por isso que você come uma pizza lá na Itália e não fica estufado, porque lá eles não permitem esse trigo, entendeu? Por isso que é uma farinha bem especial lá, de pizzas, você come a massa e não engorda, não tem todo esse aparato, né? Porque o glúten que tem no trigo ancestral não faz mal. Então a gente tem que saber isso, que o problema de misturação de genética e modificação transgênica dessas coisas são essas, assim como o próprio milho também. São que o nosso corpo, ele não digere isso, entendeu? Isso vira um lixo e esse lixo pode causar vários outros tipos de doenças. E eu estou fazendo um tom assim mais acelerado porque eu quero voltar aqui para estudar. Hoje é quinta, amanhã é sexta e depois sábado é o dia, então eu tenho o amanhã o dia todo para revisar tudo que eu estudei e me desejo uma ótima prova aqui nesses comentários, né? E a Rô de Vashmar esteja com vocês, a Bom de Vashmar esteja com vocês, abençoando e tal. E a palavra é isso, cara, a gente tem que confiar, levar seu pensamento a Deus primeiro sobre todas as coisas e fazer aquilo que tem que ser feito. Desânimo, todo profissional vai ter, todo iniciante tem, entendeu? Principalmente em vários tipos de situações. Eu não sei que situações que você está, mas se for uma situação em que você quer ter seu próprio dinheiro e sair do lugar onde você da onde você está e ter outras experiências, entendeu? Disso somar, tamo junto, cara. E porque eu olho tanto para esse lado de agronegócio e vejo também o que a gente pode fazer, seja mecânico, seja usando inteligência artificial, porque a gente tem que pensar sobre tudo isso e expandir os nossos horizontes. A gente não pode só estar focado em tecnologia, temos que criar projetos realmente, mas temos que parar, respirar um pouco, dar uma caminhada, ir para um lugar onde tem um lago, um lugar de uma floresta, um ambiente calmo, ficar fora das telas também, isso é importantíssimo também. Eu queria muito que tivesse o livro físico. Para mim, eu aproveito muito mais e consigo me concentrar muito mais do que o livro digital. Me adaptei a estudar o livro digital, mas parece que as coisas não ficam totalmente em minha mente por causa disso. Eu li muito mangá, então a memória está treinada a não ficar absorvendo tantas coisas assim. São tantas histórias, tantos feedbacks, então acaba, mas eu estou conseguindo fazer, faço também ali as lições que tem no próprio livro e consigo ter o maior proveito ali, consigo acertar a maioria. Então é o seguinte, a gente não pode se enganar que a IA ela vai precisar sim de pessoas que saibam programar, que sabem usar elas para avançar nessas tecnologias. Empresas novas vão ser criadas. Eu acho que quanto mais a inteligência artificial for usada de maneira errônea, mais trabalho vai ter para os programadores. Isso significa trazer mais rendas. Mas isso não é. Muitos programadores, eu acho que todos nós devemos abrir a nossa mente para a tecnologia descentralizada, blockchain também. E é importante, é um próximo passo para eu estudar, mas não vai ser agora não. Vou estudando aos poucos, entendendo. Saber segurança para atualizar vocês é muito massa. P2P, você entender sobre rede descentralizada, sobre usar o Tor, né, o browser Tor, sobre usar máquinas virtuais. É muito interessante para a segurança de dados, saber que hoje a gente tem que olhar economicamente o movimento de tudo como está
o mundo e saber o melhor lugar onde a gente pode ter a nossa liberdade e se encaixar. Não é libertinagem, é liberdade, entenda. Liberdade de você ter sua propriedade e ninguém invadir. Isso é um quesito de você ter um dinheiro ou algo seguro que ninguém pode roubar de você, entendeu? Ou indagar. Então é essa coisa. É entender o básico. É o básico que faz o ser humano. São as boas condutas. Eu estou falando má conduta, estou falando de pessoas que são A, B ou C. Não é isso. Pessoas honestas e quem tem a verdade em si. E como eu trouxe essa parte daqui, e eu vou voltar de novo para IA, redes neurais. Estou vendo muita questão assim de matematicamente falando sobre usar as bibliotecas do Py, Pandas, né, TensorFlow, PyTorch ainda não vi, mas então tem outros também, tem o Keras, tem outras também que são bastante importantes. Nessa fase em diante de estar estudando, possa ser que eu fale em postar, entendeu? Essa é uma questão normal, porque tem coisas que tem que estudar. E até mesmo para fazer novos conteúdos, eu estou devendo muito essa questão de shorts, entendeu? Eu deveria ter feito, eu até apaguei uns que eu fiz, porque não está condizente mais com o que foi feito. Eu digo, eu não vou dar uma coisa que está totalmente desatualizada para atualizar, não. Então, calma. Eu vou gravar tudo, então eu tenho que tirar dias na semana. Por enquanto, não. E tem que ser as primeiras 3 semanas, né? Porque são semanas em qual eu não tenho prova, assim, né? E tal. Então é isso. Essa é a perspectiva. E olha, eu tenho tempo. Entendeu? Tem muitas pessoas que não têm tempo. E eu falo, e eu tô cada dia mais que se passa dando muito valor ao pessoal que está trabalhando e estudando, cara. Porque não é fácil. Eu tô dando o meu máximo para estudar tudo isso. Entendeu? Porque a questão não é só você estudar, é a questão de você aprender real. Entendeu? E aí você tem que aproveitar cada tempo. A gente já tem um tempo a qual tem tempos ainda que eu vou ler mangá, assistir um anime, mas muitas vezes eu digo, hoje não dá para fazer isso. Eu tenho que estudar, entendeu? Então tem muitos passo prático já para essa semana praticamente eu não li mangá e nem anime, assim. Por questão de quê? Por questão de necessidade e precisão, entendeu? Porque é responsabilidade minha fazer isso. Se eu não fazer isso, se eu não plantar isso, como vai ser depois? Então é o seguinte, o que foi bom de entender mais é que a gente vê que tudo que tem na inteligência artificial, na verdade, são coisas criadas pelo machine learning, pesado de máquina. E eu não vejo o porquê de ter tantas poucas vagas em machine learning. Sim, uma leva a outra. É claro que engenheiro de IA e de machine learning são profissões distintas, porque tem várias coisas que pode separar, certo? Mas uma leva a outra, assim como leva a outra. Em minha perspectiva, são muitas frentes, né, muitas frontes ali, que temos como profissões e como leves. Eu vejo que a IA realmente ela está em uma fase ali, matematicamente falando, apontada para a cibersegurança, cara. Exato. Por meio que você vai fazer um aplicativo lá, você tem que se concentrar em como você não só vai economizar, mas em quando você pode trazer tudo com IA, assim, fazer tudo, deixar algo bem prático. Por isso que eu falo, veja outras experiências, tem outras experiências para que você possa criar uma solução, um app, um aplicativo que vai solucionar um problema nesse nicho específico, nessa situação em que você enxergue. E aí você tem que seguir os passos de quê? Os passos de um bom marketing, não só pessoal, porque o marketing pessoal é sobre você, o criador, mas agora você vai criar uma marca para um app, então você tem que saber como construir a audiência, seja orgânica, seja paga, entender como funciona as bases e os pilares do marketing sobre o comportamento humano. E isso você sempre tem que estar se atualizando. Hoje a gente tem a IA para nos ajudar também nessa fase fundamental. E estar sempre esperto, de olho, nas atualizações e nas novidades que apresentam essas grandes big techs. Correto? Talvez você crie uma solução que uma big tech pode ter, mas ela não vai ser tão específica e tão feita porque você acerta outros pontos que nenhum nem outro, ou aquele que você se inspirou, conseguiu fazer. E aí você consegue ter esse impulso e conseguir. E garanta-se o seguinte, sempre esteja a ponto de fazer novas aplicações, novas soluções. Às vezes a gente tem que dividir para conquistar. Isso é uma frase que é usada até no meio geopolítico, correto? Por quê? Por exemplo, você não pode às vezes concentrar tudo em um só, mas você pode fazer várias aplicações e conseguir vender mais. Se faz sentido, quando eu digo sentido, se é lógico, racional, que se completa uma e outra solução, assim faça, se você não vai perder também receita. Se vai aumentar o seu lucro, bom, se não, então você tem que ver se vai realmente valer a pena.
Porque você pode criar outras aplicações para vários setores e diferentes soluções também. É só isso. É importante você criar um ecossistema. Um ecossistema em tudo. Entendeu? Se você pegar até o ramo ali da fazenda que eu estou falando, por exemplo, você tem uma terra ali onde você vai plantar vários tipos de cultura, seja milho, seja, por exemplo, trigo, seja soja, seja coisas assim que você consegue plantar, pegar aqueles brotos, por exemplo, couve, tomate, folhas, né? Repolho, alface, etc. E aquilo pode servir de alimento complementar, né? Ou mesmo fazer sua própria ração, de maneira etc. Para sua galinha, entendeu? Para a vaca ali também, entendeu? Para o porco. E aí você pode fazer um ciclo disso daí, porque você faz uma coisa e outra você cria um ecossistema. Você pode plantar de mudas que você pode fazer desde uma couve, de um pé de alface, assim como também da venda de pintainhas, né, que eles chamam, né, pintinhos, da venda de bacurinhos como porco ou do gado também para corte, né, do bezerro e etc. Então você tem um ecossistema, é assim que funciona, a mesma coisa é no meio digital. Você pode criar um micro SaaS, você pode criar um SaaS. É claro que você tem que desenvolver a base bom de cada um para que, se acontecer algum erro, porque acontece, bugs e etc., não caia todo o seu serviço, mas que você consegue resolver ali rápido e assim você pode criar outro. Tanto desenvolvendo aquele negócio para que você consiga pagar até mesmo alguém para estar ali, mas de olho em qualquer coisa que acontecer, tá também solucionando ali problema e você está sempre você se chama gestão, né? Gerenciando tudo isso, correto? Por hoje é só. Eu acho que isso se tornou uma aula de estrutura financeira. Isso daí são ensaios que eu tenho em minha mente e também por várias coisas por pesquisar. Então, vamos aí desenvolver cada vez mais a mentalidade de um desenvolvedor, de um engenheiro, de um programador que usa IA, porque é assim, é uma mentalidade, é uma coisa que se constrói, vamos saber tudo sobre cálculo, como fazer as melhores aplicações, mais eficazes e rápidas, que a gente consegue ter uma viabilidade melhor. Que Deus esteja com vocês, deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva aí neste canal Numérios e parabéns por estar aqui, prazer em ter vocês aqui nesse canal Numérios. Valeu e fui.